Boa noite, deputado Nicolas Ferreira. Parece que a população, enfim, aí está reconhecendo o óbvio, né? O ato de domingo realmente foi grande. Boa noite a todos os telespectadores da Oeste. De fato, o dia 25 de fevereiro de 2024 foi um dia histórico para o Brasil. Demos um recado, né, aos poderosos que querem tirar a nossa liberdade, que desejam calar seus opositores, né, perseguir quem discorda de suas posições, que aplicam penas desproporcionais a cidadãos comuns por mera vingança pessoal de que nós existimos. Muito embora eles dizem que nos derrotaram, mas nós estamos vivos, temos personalidade, né, somos humanos e não vamos desistir tão fácil como eles almejam. E também um recado para nós mesmos, como eu disse ali no meu discurso, para que a gente se fortaleça, para que a gente saiba que nós estamos em uma maratona, não em uma corrida de 100 metros, e que depende de fato de milhares de pessoas para poder mudar esse país. Foram diversas tentativas à esquerda para poder minguar a manifestação. Uma hora era trovoadas, uma hora era previsão de chuva, uma hora era dizendo que haveria diversas torcidas organizadas com manifestação na Paulista. Inclusive, disseram que se dissesse um ai contra o STF, que sairíamos de lá preso. Ou seja, toda uma tentativa frustrada de minguar a manifestação, porque de fato tinha ali aproximadamente 1 milhão de pessoas na Avenida Paulista, uma manifestação pacífica, não se viu absolutamente nada quebrado, nada depredado, como aconteceu diversas vezes com manifestações da esquerda, com os blocos, ou manifestações, né, do MST, quando queimavam pneus em rodovias, bem diferente. Nós mais uma vez mostramos que a direita consegue fazer um movimento gigante, pacífico, e com um verdadeiro líder da nação chamado Jair Messias Bolsonaro, que convidou os brasileiros a irem às ruas para poder ouvir um recado muito importante da parte dele e da parte de outras pessoas que estavam ali compondo aquele caminhão e representando ali milhões de pessoas. Quando a população de bem se reúne sem infiltrados, a ordem é mantida. Ana Paula, sua pergunta ao deputado. Boa noite, Nicolas. Obrigada pela entrevista. Muito bom ter você aqui com a gente. Deputado, a minha pergunta é muito direta. Nós sabemos, o povo brasileiro já entendeu que tem muito político que surfa na onda do Bolsonaro, que sobe no caminhão, sobe no palanque e chega ali na hora de votar, vota com o centrão, vota com a esquerda. Não é o seu caso, que sempre mostra os seus votos nas suas redes sociais, o Marcel Van Hatten, o próprio Ricardo Salles, mas nós sabemos, a população já entendeu que tem muita gente que faz isso, né? Que o discurso na rede social ou ao lado do Bolsonaro é mas na hora de apertar ali no voto contra a esquerda nefasta, eles acabam fazendo algum tipo de acordo. Como minar isso, Nicolas? Como dar mais publicidade para esse tipo de político morno, eu diria, né? O brasileiro está cansado desse político morno que fica em cima do muro quando, na verdade, precisa dizer a que veio, né? Como representar o Brasil ali e os seus eleitores na Câmara dos Deputados. Boa noite, Ana Paula. É sempre um prazer ser entrevistado por você. De fato, a população brasileira tem aberto seus olhos com relação às pessoas que têm preço e não têm valor. E esses deputados, de fato, mostram isso claramente quando mudam seus votos por conta de emendas, quando eles retiram suas assinaturas, como, por exemplo, agora o Planalto fez uma ameaça aos deputados que aqueles que retirarem assinaturas do pedido de impeachment sofreriam retaliações, seja de emendas, enfim. É o modus operandi, né, do governo democrático da República Popular Brasileira. E essas pessoas, obviamente, estão sendo expostas por diversas vezes. Você vê listas de deputados que não assinaram o pedido de impeachment ou que retiraram suas assinaturas, enfim, por mera pressão aqui do governo. E nós sabemos que as pessoas estão atentas e as eleições estão próximas, seja as eleições municipais, sejam as eleições federais. Nós temos uma ferramenta que logo mais nós iremos divulgar, que mostra todas as votações, tanto de senadores quanto de deputados, com relação ao governo e como eles votaram com a oposição.
Eu, por exemplo, votei 100% contra as pautas do governo. Não tem uma votação minha sequer que votou juntamente com Lula. Muitas pessoas podem dizer que isso é um possível radicalismo, de que pautas boas para o Brasil precisam ser votadas junto com o Lula. Quando nós olhamos para o projeto, de fato, não há nenhum tipo de benefício para o Brasil. Pelo contrário, este governo de agora só pensa em arrecadação, porque ele gasta sem nenhum tipo de responsabilidade, já fez diversas manobras fiscais, e a gente sabe que eles estão simplesmente preocupados do poder pelo poder. Então, uma estratégia, por exemplo, abrindo aqui para vocês, que eles fazem aqui na casa é a seguinte: eles colocam um projeto terrível, mas colocam ali um inciso pequenininho na lei, dizendo que aquilo dali irá beneficiar os atletas, ou se não, vai beneficiar as pessoas com deficiência física, e você, parlamentar, fica retraído de votar contrário a isso. Mas o projeto é horroroso, mas eles colocam isso, utilizam essas pautas como uma maneira de pressionar os deputados a votarem a favor, até mesmo porque quem, em sã consciência, votaria contra, por exemplo, um financiamento para uma questão social ou para poder ajudar atletas. Mas nós sabemos que as pessoas estão, obviamente, se inteirando do que acontece na política e que, de fato, há aqui mesmo no Congresso e principalmente no Planalto, né, uma horda de ratos que a todo momento estão preocupados com seus próprios umbigos, com seus próprios interesses e não com os interesses do Brasil. Então, essa ferramenta nós iremos divulgar ela com mais, digamos, com mais publicidade para as pessoas acompanharem, e fiquem atentos, porque se talvez na tua cidade, no teu estado, as mesmas pessoas se mantiveram no poder e nunca mudou nada, é porque está na hora de mudar os nomes que estão aí no poder da política. Passamos de 100 mil telas, 50 mil likes, vamos continuar ampliando o nosso alcance aqui. Piotr, sua pergunta. Deputado, boa noite, seja bem-vindo uma vez mais aqui em Oeste Sem Filtro. Eu queria fazer duas pequenas perguntas. A primeira é, como vencer a resistência que vem, por exemplo, da presidência da Câmara ou da presidência do Senado, quando a gente fala do Congresso Nacional? A gente vê que há um posicionamento tanto de Arthur Lira quanto de Rodrigo Pacheco que não dá espaço para a oposição, em que pese o fato do esforço dos senhores em fazer da manifestação que demonstra claramente onde é que está boa parte do povo brasileiro, está muito claro, mas há ali um problema. A segunda coisa é como conversar com as pessoas mais jovens. O senhor é um dos mais jovens parlamentares da história do país, o senhor é jovem, tem comunicação com jovem, tem a capacidade de conversar com esse público. Como é que o senhor pretende lidar para explicar exatamente o que está acontecendo no país, sobretudo para os mais jovens? Com relação à primeira pergunta, de fato me surpreende o silêncio dos presidentes de cada casa. Por exemplo, com relação à resolução do TSE agora, né, aprovada, de que basicamente a jornalista da Globo News, se é que eu posso chamá-la de jornalista, disse com todas as palavras de que basicamente é o texto, né, ipsis literis, do que foi rejeitado aqui no Congresso. Ou seja, é claramente uma usurpação do poder judiciário feita, que deveria ser feita pelo Legislativo, já derrubada pelo Legislativo, e que, mais uma vez, rasga a nossa Constituição, mas é aplaudida pelos tais jornais escravos que nós temos aqui no nosso país. Ou seja, basicamente reduz ao pó o Congresso Nacional. Isso é um desrespeito com os deputados federais, um desrespeito com os próprios senadores, que são os verdadeiros legítimos para poder legislar aqui nessa nação. Então, assim caminha o Congresso Nacional. E, de fato, espero que tenha aí, futuramente, né, presidentes mais alinhados com os nossos ideais, até mesmo porque sem um presidente de cada casa fica muito difícil seguir com qualquer pauta aqui no Congresso. E quero dizer que hoje nós temos uma grande quantidade de deputados, né, conservadores, de direita, mas que é mais do que nós já tínhamos há 20, 30 anos atrás, mas ainda não é o número ideal. E nós esperamos que nas próximas eleições, em 2026, por exemplo, nós façamos o presidente do Senado, porque nós estamos vendo, né, a consequência que é de ter um presidente que basicamente se curva aos mandos e desmandos do Poder Executivo. Então, como modificar isso? De fato, não vai ser a curto prazo. Acredito que a manifestação desse final de semana deixou isso bem claro,
de que não era uma manifestação para buscar soluções histéricas ou até mesmo momentâneas, mas que é para poder deixar bem claro para as pessoas de que nós temos uma longa caminhada a trilhar e espero que esta casa aqui seja cada vez mais ocupada por pessoas sérias e honestas, que preocupa com o Brasil. Eu confesso para vocês que a palavra que eu mais escuto aqui em Brasília é Brasil. O que eu mais escuto aqui muitas vezes é emenda, o que eu mais escuto aqui de fato é interesses próprios e graças a Deus nós estamos mostrando à população brasileira que é possível fazer uma política sem toma lá da cá, que consegue representar as pessoas sem vender, né, aí a tua alma praticamente em troca de migalhas que brevemente irão passar. Com relação à juventude, eu tenho 27 anos, muitos dizem que eu tenho a cara mais nova do que isso, eu agradeço, não tenho vergonha da minha juventude, pelo contrário, teria vergonha de defender uma ideologia falida como a do comunismo, e eu acredito que comunicar com o jovem não é diferente do que comunicar com qualquer um outro. O jovem gosta de autenticidade, o jovem gosta de pessoas criativas, o jovem gosta de estar atualizado e ele gosta de defender uma causa. E durante muito tempo nós não podíamos ser jovens e políticos a não ser se tivesse uma foice e martelo ou uma imagem de Che Guevara no peito. Isso foi alterando ao longo dos tempos e assim como Bolsonaro fez na política, Olavo de Carvalho fez também na filosofia, hoje nós temos aí diversos jovens que frequentam aqui, por exemplo, o meu gabinete, que consomem literaturas que são conservadoras ou ao menos literaturas que não são pautadas pela esquerda. Então você tem hoje adolescentes conhecendo Roger Scruton, Jordan Peterson, Russell Kirk, Olavo de Carvalho. Essa juventude ela está mais atenta à verdade. Então quanto mais genuíno você for, mais você irá ganhar a juventude. Então durante muito tempo o PT fez um trabalho muito específico em cima da juventude, porque nós jovens temos força. Eu comparo a juventude como se fosse a perna do Roberto Carlos, né? Inclusive a única esquerda que funciona no Brasil foi a perna esquerda do Roberto Carlos. Ou seja, nós temos força, mas se nós não tivermos um propósito, nós não tivermos um sentido, não adianta nada. O Roberto Carlos pode ter a força que quiser na sua perna esquerda, mas se ele não direcionar para o gol, nada adianta. Então nós, como juventude, eu tenho conversado isso diariamente com os jovens, para que a gente tenha força, tenha disciplina, mostre que é possível nós termos, principalmente para os jovens cristãos, sermos jovens com santidade, porque é dessa maneira, cuidando de nós mesmos, cuidando da nossa família, as mulheres tendo filhos, amando a maternidade, não romantizando, mas amando a maternidade, os homens serem homens retos, fiéis, homens realmente retos, que dessa forma nós vamos mudar todo o cenário do Brasil. A mudança do Brasil passa pelas famílias e eu não tenho dúvidas que há uma geração agora completamente diferente, com sangue novo, para poder, deixar para trás essas, digamos, que nada tem levado essa juventude a não ser uma miséria, tanto intelectual quanto também espiritual. Então, quer convencer os jovens, seja genuíno. Nicolas, nossa audiência aqui está dizendo que você é gigante, que precisamos de mais políticos como você. Caute, sua pergunta, Nicolas. Boa noite, deputado. Um prazer tê-lo conosco aqui no Sem Filtro. Deputado, queria pegar o gancho da sua declaração, suas falas sobre a manifestação no dia 25. A gente viu desde o dia 8 de janeiro de 2023 o povo com medo de voltar para as ruas. O povo acuado, o povo que estava titubeante porque tinha a percepção de que podia ser preso também, como quem foi lá em Brasília. Até um seu colega, o Lindenberg Faria, falou que quem fosse para a Paulista iria direto para a Papuda, para tentar amedrontar essas pessoas. Mesmo assim, a Paulista foi lotada. Na sua percepção, após o dia 25 de fevereiro, o povo perdeu o medo de ir para as ruas, teremos outras manifestações e também, caso os tribunais superiores atuem de forma antidemocrática, abusando do direito, indo além de suas prerrogativas, vocês estão pensando em organizar outras manifestações em defesa da democracia para demonstrar a insatisfação da população? Boa noite, obrigado pela pergunta. Nós percebemos que a esquerda fez uma pressão gigantesca para minguar a manifestação e até mesmo amedrontar não somente Bolsonaro,
mas seus aliados. Eu vi que foi uma tentativa frustrada, até mesmo porque eu quero colocar aqui 2 pontos interessantes. Muitos falam que o STF está morrendo de medo da direita, e eu digo que não é esse cenário, até mesmo porque quem tem medo não faz o que eles estão fazendo com o opositor. Mas, por um outro lado, ninguém quer aniquilar o opositor se não tem medo dele, no sentido de nós somos uma ameaça para eles, de fato, para aquilo que eles querem fazer, que é, obviamente, uma ditadura com todas as letras. Então, eu vejo que a população brasileira, ela ainda, obviamente, tem um receio. Nós temos diversas pessoas que estão presas de forma injusta, com penas que nem mesmo os mais altos criminosos do Brasil pegaram. Nós temos, por exemplo, o José Dirceu, o mentor da maior esquema de corrupção do mundo, que foi o Mensalão, condenado a 10 ou 12 anos. E nós temos pessoas comuns que muitas das vezes fizeram ali baderna dentro dos 3 poderes e estão sendo condenados a 16, 17 anos. Inclusive, nessa semana passada, visitei uma moça, e já quero deixar claro aqui para todos, que está numa situação muito complicada, uma situação realmente de vida e de morte, porque foi condenada, está numa fase processual que ainda pode ser alterada a sua decisão, mas que nunca mais quer voltar à prisão, e essas pessoas simplesmente estão sendo jogadas para debaixo do tapete da história, enquanto criminosos, líderes de organizações criminosas, estão sendo soltos e muitas das vezes não cumprindo a pena que essas pessoas pegaram. Então as pessoas continuam com esse receio, mas eu acredito que a manifestação do dia 25 energizou as esperanças da pessoa. A Bíblia fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, se nós tivermos de fato um amor pelo Brasil, um propósito, o medo ele vai indo embora. Muitas pessoas dizem, Nicolas, você precisa pegar um pouco leve, não pode falar isso e aquilo. E eu digo o seguinte, olha, vocês gostam de mim por eu dizer as coisas que eu digo. Não vou servir a vocês se eu subir na tribuna e ficar calado. É claro que nós temos um equilíbrio, é claro que nós temos, como a Bíblia diz, há tempo para todas as coisas, há tempo de ser mais enérgico, há tempo de se calar, há tempo de paz e há tempo de guerra, é claro. Mas nós não podemos sufocar a verdade. Eles sabem do nosso potencial e por isso mesmo que eles querem tanto nos calar. Eu fiz um vídeo, por exemplo, sobre a ilha de Marajó, a hipocrisia dos artistas, do atual governo. Somente no meu Instagram deu mais de 50 milhões de visualizações. Somente um vídeo. Os meus últimos 3 vídeos postados no Instagram somam mais de 100 milhões de visualizações. Então eles sabem que hoje nós comunicamos para milhões de pessoas. Ou seja, o medo também está com eles. Então eu acho que a manifestação ela quis trazer este propósito de nos fortalecermos, de saber que sacrifícios irão existir, possivelmente mais prisões irão acontecer, mas eu não tenho dúvidas que cada um tem um propósito aqui nessa terra. João Batista foi decapitado porque ele estava falando mal das autoridades e denunciando as autoridades na época, que era o rei Herodes, e por este motivo foi morto. A mulher do rei pediu a cabeça dele na bandeja. E eu tenho certeza que na época muitas pessoas diziam, João Batista, não fala isso, talvez você vai ser morto, podem até te prender, e nós precisamos da tua voz. Se acontecer isso com você, vai se perder todo o teu propósito. E, na verdade, o sacrifício de João Batista fez com que, depois de 2000 anos, um menino deputado que veio da favela está falando aqui para milhares de pessoas do exemplo que ele teve de coragem e de inspiração. É claro que nenhum de nós buscamos a cassação do mandato, até mesmo que eu quero representar as pessoas que me colocaram aqui. Eu não estou buscando a prisão, porque seria antinatural eu buscar o sofrimento, mas eu sei que o sofrimento ele é uma consequência de todos aqueles que têm um grande propósito aqui nessa terra. Então eles ficam, de fato, assim, temerários, porque nós somos imparáveis e nós estamos criando uma geração de imparáveis aqui nesse Brasil que, como eu disse no discurso, a gente não pode ter menos persistência do que o nosso inimigo. Entregar de bandeja um Brasil para essa corja é simplesmente dar um atestado de desistência para o bem e um atestado de vitória para o mal. E nossa audiência vai nos ajudar aqui a alcançar o maior número de pessoas. Estamos com 112 mil telas, 61 mil likes, de 1000 em 1000, a gente vai chegar aí aos milhões.
Deputado, falávamos aqui no início do programa sobre a homenagem hoje ao MST, aos 40 anos de MST. Vários veículos colocaram na chamada Câmara homenageia, Câmara faz sessão. Como que a gente pode dizer que a Câmara homenageia o MST quando 95 deputados votaram por essa homenagem, sendo que apenas dois líderes de bancada assinaram, e o voto desses dois líderes vale para 95 deputados, sendo que na Câmara nós temos 513 deputados. O que você acha sobre isso? Eles são mestres em propaganda. Então, obviamente, que eles vão colocar como se fosse a Câmara que tivesse homenageado, né, esse grupo terrorista chamado MST, que invade propriedades, que ensina a crianças, né, uma luta de classes que nunca deu certo no mundo inteiro e que foi comprovado, né, pela CPI do MST, as diversas irresponsabilidades, até mesmo com os próprios familiares, membros do MST, pessoas que foram enganadas de fato por pessoas que no topo estão lá com suas mansões, e as pessoas que estão ali na base do MST até hoje não têm terra. Depois de 20 e tantos anos de existência do MST, o movimento continua sem terra. Se eles colocassem um pouquinho na balança e raciocinassem, eles veriam que não está dando tão certo o pedido de demanda deles para ter terra. Afinal de contas, até hoje, eles não a possuem. Então, não foi nada de Câmara homenagear o MST, foi simplesmente alguns deputados que pediram essa sessão solene. Não achei equilibrado do presidente pautar e dar esse dia para ser homenageado esse grupo, até mesmo porque, olha como está invertido as coisas, né? Nós temos pessoas baderneiras que, inclusive, já invadiram aqui a Praça dos Três Poderes em outras ocasiões passadas, pessoas que, obviamente, não possuem um pingo de respeito pela democracia. O seu líder, né, Stedley, por diversas vezes já falou a respeito de uma atitude enérgica contra a direita. O próprio Lula já disse anteriormente em manifestações de que o Stedley iria colocar o seu exército nas ruas. Ou seja, esse não é um discurso de quem é democrático. Pelo contrário, isso é um discurso de quem é tirânico e não quer ouvir o contraditório em nenhum tipo de caso. Então, não foi a Câmara que o homenageou. E, por um outro lado, nós temos a completa inversão de valores, onde, por exemplo, lá em Minas Gerais, saiu hoje essa notícia, que a PF indiciou 40 policiais da PRF e do BOP de Minas Gerais por conta da chacina, né, ou da faxina que foi feita quando houve um confronto entre bandidos e polícia, e que 26 bandidos morreram neste confronto, e graças a Deus nenhum policial sofreu nenhum óbito. E agora a polícia está sofrendo uma pressão judiciária com uma perícia completamente sem pé e sem cabeça, somente para poder desmoralizar, para poder perseguir de fato a segurança pública do nosso país. Então, enquanto os bandidos estão sendo homenageados, os policiais saem todos os dias de suas casas para atender as pessoas, estão sendo achincalhados tanto pela mídia quanto também pelos seres que nós temos hoje aqui no Brasil. Nós temos um vídeo no nosso Instagram, no Instagram da Oeste, da nossa repórter Marina Agostini de Brasília, talvez o Nicolas possa responder. Ela mostra os corredores vazios do Congresso. Ela sugere que depois que a multidão foi às ruas no domingo, parece que o Congresso ficou desnorteado. O que acontece em Brasília? Onde estão os parlamentares, Nicolas? Aqui em Brasília acontece de tudo, até mesmo nada. É impressionante como nós saímos de nossas bases, né, de nossas casas, para poder estarmos aqui em Brasília. E, por exemplo, esses dias nós votamos sobre a proibição do céu. Ou seja, é vergonhoso a maneira como é tratado o deputado federal aqui neste Congresso. Eu tenho a publicação aí no Instagram de que eu estou no plenário. Eu estava no plenário. Tivemos um problema na conexão, mas nós vamos reconectar o Nicolas aqui, porque tem mais uma pergunta aí que a nossa audiência chamou a atenção. Vamos ouvir o Cauti. Não, era isso, o que o Nicolas estava falando também, né? O fato que os parlamentares estão desnorteados, estão com medo, né? Não esperavam essa presença do povo tão importante, tão forte, tão maciça nas manifestações do dia 25, e estão tentando entender
para onde está indo o vento político, né? Porque os deputados também, especialmente do Centrão, são sempre muito atentos ao que a Paulista está indicando como direcionamento da vontade do povo, né? E o maior medo dessa turma, já que a maioria deles não tem um posicionamento ideológico valorial forte, né? Como diferentemente do Nicolas, por exemplo, é que eles não sejam reeleitos porque não conseguem interceptar essa vontade do povo, né? Então, com certeza foi algo que deixou muita gente desesperada ou pelo menos desnorteada lá em Brasília. Enquanto nós fazemos aqui a